No ar, Um Pouco de Sol, um programa da comunidade cristã Metanoia em Araçoiaba da Serra. Uma hora inteira de estudo bíblico, meditação, boa música e muito mais para a sua, a minha, a nossa elevação espiritual. Contigo já posso ser a luz que vem a brilhar para todos que querem sentir o sol da justiça, Jesus, o grande Senhor, Tu és meu Salvador, verdade que traz nova vida aos filhos perdidos. Tu és Rei dos Reis, és a luz que clareia o caminho que leva ao céu, não mais perdido. Olá, pastor Ezequiel, bom dia. Sou a Cláudia, daqui de Pilar do Sul. Estamos sempre ouvindo o programa que você está fazendo na rádio sobre a explicação da Bíblia, que Jesus Cristo nos ensinou. Muito bom. E aproveitando a oportunidade, quero ouvir um louvor. Você mesmo pode escolher o louvor para tocar, ok?
Bíblia é a palavra de Deus e ela contém a vontade de Deus para a vida diária de todo ser humano. Então pare por alguns instantes aquilo que você está fazendo e vamos juntos meditar naquilo que Deus tem para mim e para você. E que Deus te abençoe. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus. Eu quero começar lendo o texto em que eu vou me basear hoje para a gente aprofundar um pouco no conhecimento de Deus e da sua Palavra. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abri-la. O texto está em Isaías, no capítulo 40, no verso 31, que é o último verso desse capítulo. Diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O profeta Isaías viveu 700 anos antes de Cristo, porém sua mensagem é atualíssima. O foco da mensagem de Isaías neste texto é a de que Deus restaura as forças de todos aqueles que confiam nele de forma total. Eu e você concordamos que somos fracos, que nos cansamos diante das dificuldades da vida. Entretanto, diz o profeta, Deus não se cansa e nem desiste de todos aqueles que colocam suas vidas nas mãos dele, de Deus. Veja, repetindo o texto, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Um estudo mais aprofundado de Isaías, a partir do capítulo 40 até o 55, vai mostrar um Deus que consola, que renova as forças, que concede o perdão, e isso ele faz para com todos aqueles que confiam nele. Estes capítulos nos mostram que Deus não está longe, que Ele não está indiferente às nossas necessidades. Vamos então destrinchar um pouco o conteúdo desse único versículo que eu destaquei e li nesta manhã. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, está dito que os que esperam no Senhor. Todos nós sabemos que esperar é um verbo e que todo verbo indica ação. Então o sentido aqui não é o de ficar esperando cair do céu alguma coisa para se mexer. O sentido aqui é o de crer, é de confiar, é de viver na dependência de Deus, fazendo o que precisa ser feito aqui na terra, o nosso corre-corre do dia, de todo dia, na certeza que no momento certo Deus agirá. Os que confiam e deixam Deus dirigir suas vidas sabem muito bem que mesmo quando se sofre revés, a gente não está sozinho. A fé em Deus gera uma fonte de renovação, de fortalecimento espiritual. A ênfase aqui é no Senhor, Senhor Deus. Esperar, portanto, em quem? Somente em Deus e nada mais. Isso significa não confiar em si mesmo e confiar somente nele. É deixar Deus dirigir a vida da gente. O que confia em Deus forma dentro de si algo fantástico. O que confia em Deus jamais espera em suas próprias forças, nem qualquer outro Deus, com D minúsculo, nem em ídolos, nem em poderosos, nem em políticos. O que confia em Deus, só espera em Deus.
crer em Deus, confiar nele e deixar que ele dirija a nossa vida é aquilo que faz toda a diferença. É preciso esperar no Senhor. E o que acontece com aqueles que esperam no Senhor? Você está com o texto aí aberto? O que é que disse o profeta? Os que esperam no Senhor farão o quê? Renovarão as suas forças. No verso anterior, o verso 30, eu vou ler para você, diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Que interessante, né? É um contraponto mesmo. Os jovens cansarão, mas aqueles que confiam no Senhor, e independentemente da idade, renovarão as suas forças. Não significa que não cansarão, mas significa que terão as suas forças renovadas. Mesmo aqueles que são jovens acabam se cansando pelas demandas e dificuldades diárias da vida. Afinal, eu sei, você sabe que ninguém é máquina. Então é preciso recarregar as baterias. Porém, essas baterias precisam estar conectadas à fonte certa de energia, que é Deus. Quem não está conectado e na dependência de Deus, acaba se cansando emocionalmente, espiritualmente e por isso cai no desespero. Não caem em desespero os que confiam em Deus. Estes terão suas forças morais, espirituais, emocionais renovadas diariamente. Olha o que diz o verso 29, 2 versos antes do texto que eu li. Ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, meu querido, minha querida, é descansar nos braços de Deus que o ser humano precisa fazer. Porque é descansando nos braços dele que encontramos alívio e a gente se fortalece. No restante do verso, Deus, de forma assim metafórica, realça o que tinha colocado, ou seja, ele vai usar 3 metáforas diferentes para explicar como aqueles que confiam em Deus terão suas forças renovadas. Quais são essas metáforas? Ou que exemplos ele dá? Ele dá o exemplo da águia, dá o exemplo do corredor e dá exemplo do caminhante, daquele que caminha. O verso lido na sua segunda parte diz exatamente isso. Renovarão o quê? As forças que subirão como asas, como águias. Correrão, não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Então, a primeira das 3 coisas, ou das 3 metáforas que ele coloca, é subirão com asas como águias. A águia, nós sabemos, é uma ave de rapina e conhecida pela sua grande força, pelo seu vigor, pelo foco, pela resiliência, perseverança, coragem, paciência, né? É só ler um pouquinho aí no Google que você vai ver tudo isso sobre a águia. Mas quais são as características de uma águia? A envergadura das suas asas chega a 2 metros. É bem grande, né? Por isso ela pode voar bem rápido, muito alto. Ela tem um bico muito forte que pode rasgar qualquer tipo de carne. Suas garras são afiadas e poderosas, e é por isso que ela captura e imobiliza rapidamente as suas presas com muita facilidade. Ela também tem uma visão aguçada
e ela pode enxergar as suas presas a 3 quilômetros de distância, mesmo que elas sejam pequenas. As suas asas permitem voos muito altos, planados, velozes, e tudo isso com estabilidade. Entende então por que o profeta Isaías usa a figura de uma águia? Além disso, nós sabemos que a águia renova suas penas e também o bico de uma forma constante. Em algumas culturas, até a águia é símbolo de poder, de liberdade, de coragem, de sabedoria. E essas aves, quando atravessam turbulências, quando atravessam tempestades, rajadas de ar, elas se equilibram e buscam refúgio nas rochas elevadas. Do mesmo modo, aqueles que possuem a força de Deus, por estarem conectados com Ele, vivem poderosamente pela fé e buscam se manter estáveis, recorrendo ao abrigo que só o Altíssimo Deus oferece. Voar bem alto como as águias remete a algo extraordinário, efetuado por Deus, como quem supera todas as dificuldades e se mantém firme, rumo ao céu de forma segura. O texto diz na segunda coisa que, além de subir com asas como águia, ela também usa a figura, ou ele, o profeta, também usa a figura que diz: correrão, mas não ficarão exaustos. Imagine se alguém pudesse correr e nunca se cansar. Ele teria sempre o seu cansaço anulado. Seria formidável, não é? Seria ótimo para qualquer de nós superar as dificuldades que o cansaço impõe na prática esportiva. A figura do corredor geralmente está associada ao atleta. O atleta é alguém que se prepara para prosseguir com velocidade rumo a uma meta, um alvo. Contudo, o cansaço, o desgaste, normalmente se tornam impedimentos naturais que costumam diminuir uma corrida, diminuir a velocidade. E para amenizar, os corredores treinam incontáveis vezes, de modo a expandir suas limitações físicas e superar os desafios do trajeto que irão fazer. Mas se, em vez da analogia do corredor, refletíssemos sobre a jornada da vida, o que você acha? A promessa torna-se ainda mais impressionante. Os que creem em Deus permanecerão ativos, correndo a carreira sem se cansarem ao extremo. Aqui não está falando, o profeta não está falando de uma corrida, de uma maratona, é a corrida da vida. Os empecilhos, as dificuldades, as barreiras, elas serão todas vencidas na corrida da vida, se a pessoa estiver conectada, agarrada com Deus, o soberano. E este fortalecimento não vem de um grande esforço pessoal, não é concedido pelos dopings deste mundo, mas nos é dado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que habita naquele que verdadeiramente se achega a Deus e o tem como Senhor e Salvador através de Jesus Cristo. Mas ele usa ainda uma outra analogia, uma outra figura. O final do texto diz: caminharão e não se cansarão. Primeiro fala da corrida,
agora do caminhar. Você sabe que às vezes a gente precisa correr e às vezes a gente precisa deixar de correr. E então, caminhar. Porque isso é o mais sensato. Cansa menos. O importante mesmo é não parar. Um passo de cada vez. Um dia após o outro. Sem parar. Avançar, avançar, avançar é o que Deus quer. Porém, mesmo a prática das caminhadas ainda pode deixar os músculos e as pernas fadigadas. Tal como na comparação com os corredores, aqueles que caminham grandes percursos também precisam renovar as suas forças para que possam continuar na rota estipulada na sua caminhada neste mundo. Eu quero dizer para você, sem medo de errar, que somente Deus pode dar esse poder àqueles que esperam e dependem da graça de Deus. Somente os que confiam em Deus sabem o que é andar neste mundo louco, em meio ao caos, às tristezas, às dores, às lutas, sem que haja cansaço moral, espiritual ou emocional. Não existe qualquer outro antídoto ou vacina que não seja Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o único alento e força que a gente precisa na nossa caminhada por este mundo. Foi o próprio Jesus que fez um convite fantástico, solene, para mim, para você e para todas as pessoas que se sentem sobrecarregados neste mundo exatamente por não estarem conectados com a energia, com a força de Deus. E Jesus Cristo vai dizer, lá em Mateus capítulo 11, no verso 28, o seguinte: que convite fantástico! Ele assim diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, o que é que eu posso dizer para concluir a nossa meditação de hoje? Espere no Senhor com confiança, com fé. Eu, você e todos nós passamos por situações na vida onde a vontade é desistir de tudo. Perdemos as esperanças, trocamos a confiança em Deus pela indiferença e muitas vezes tentamos resolver nossas dificuldades pela nossa própria força. Achamos que somos fortes e achamos que sozinhos conseguiremos resolver as dificuldades e os problemas. Isto é um engano tremendo. Só aqueles que estão ligados em Deus, só aqueles que estão ligados na única fonte onde a energia nunca acaba, Deus, por meio de Jesus Cristo, que podem restaurar as suas energias. Ele é a força, Ele é o poder, Ele é a alegria, Ele é a paz. E é exatamente por isso que Davi, que era muito íntimo com Deus, vai dizer lá no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. É durante a espera do agir de Deus que a gente se fortalece. É quando a nossa fé é testada e nossa motivação é renascida. É isso que nos torna maduros espiritualmente. Por isso, peço, confie, entregue sua vida a Jesus. É Ele que nos dá forças para voar como as águias, para correr quando for preciso e andar quando for necessário, sabendo que toda a força vem de Deus. Ele, Deus, jamais perdeu
ou perderá o controle daqueles que entregam suas vidas ao seu Filho Jesus Cristo. Pense nisso, faça isso. Eu posso te ajudar se você desejar. Anote meu telefone, meu WhatsApp, pode ligar, pode mandar um recado, que a gente vai explicar melhor o que é necessário para ter a sua força espiritual renovada. Meu telefone é 15 991 34 6370. Que Deus te abençoe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Todo mundo tem dúvidas sobre algum texto ou assunto da Bíblia. Se você tem alguma dúvida, então, mande aqui para a Capela FM que a gente vai tentar responder. Qual é a pergunta de hoje? Ah, momento bom esse, né? Bora para a pergunta? Vamos. Ser direta hoje. Então vamos lá. Tem umas palavrinhas meio estranhas que de vez em quando eu escuto. Eu acho que os ouvintes devem também escutar. Deísmo, teísmo e ateísmo. Tudo termina com teísmo, né? É tudo a mesma coisa? O que você riu? O que você riu? Não, é do seu jeito de perguntar. É tudo teísmo. É Tá tudo certo. teísmo, não. Não é teísmo, é ismo. Ah,
É ismo. É verdade, porque deísmo não tem o T. Isso. Então é deísmo com D, É tudo com ismo. teísmo com T e ateísmo com A. Agora É isso? a bola tá contigo. É Pode isso? fazer o gol. Vai. Ixi, É isso aí. tá bom. Ok. Provavelmente as pessoas que não são muito afeitas ao estudo da teologia nunca ouviram essa palavra, né? Ou se ouviram, não sabe qual é a diferença. Então vamos tentar ajudar o pessoal com o entendimento dessas 3 palavrinhas, tá? Mas antes eu quero dizer que cada um desses termos ou cada uma dessas palavrinhas, se fosse falar mesmo, escrever tudo sobre elas ou sobre cada uma delas, daria um livro para cada palavra. É muito assunto que tem dentro disso, porque são termos que têm conotação filosófica e também teológica, além de linguística, né, das raízes de cada palavra. Mas é um assunto que eu vou ter que resumir muito mesmo nesse programa de rádio, porque eu tenho apenas alguns minutos para focar, né? Então eu vou dar apenas uma pincelada geral sobre esses termos, que à primeira vista é algo que a maioria das pessoas não tem a menor noção do que isso significa, nem mesmo se tem ligação com a Bíblia. Então, realmente, essas 3 palavrinhas têm total ligação com a Bíblia. Então, a primeira palavrinha perguntado é o que é o deísmo, D de dado, tá, gente? Deísmo. Eu diria que o deísmo com D é um teísmo com T racional. Ou seja, a fé não tem importância. Mas esquece isso, tá? Vamos lá para outras coisas. Então, o deísmo é a crença em Deus somente baseada na razão, na observação da natureza. O deísta acredita que foi um Deus superior que criou o universo. Entretanto, ele crê que Deus apenas criou e, como se fosse um relojoeiro, deu uma corda eterna nesse relógio perfeito e foi-se embora. Ele não interfere, ele não intervém de forma direta, nem na natureza, nem na vida humana. Deus, então, é um ser transcendental, criador do universo, é quem estabeleceu as leis da natureza, só que ele não interfere na ordem natural das coisas criadas. Elas acontecem, segundo os deístas, de uma forma natural. Porque o deísta crê que a razão, que a inteligência humana é totalmente capaz de compreender a existência de Deus. É possível, pela razão, compreender as leis naturais, somente pela observação e pela razão. A ideia de fé é completamente rejeitada pelos deístas. A ideia da revelação divina também é rejeitada. A principal ferramenta para a busca da verdade e do conhecimento para o deísta é a razão. A razão, a inteligência, diz que este mundo tão complexo só poderia existir se existisse uma mente superior que a tudo criou e fica longe só observando. É isso que crê o deísta. Portanto, o deísta não aceita qualquer religião revelada. O deísta não aceita a Bíblia como inspirada por Deus, como revelação dele. Também o Alcorão e outros livros, eles não aceitam. Por isso também negam a existência de milagres.
os milagres, têm que seguir explicações racionais e leis naturais. E os dois personagens centrais e divulgadores do deísmo foram Voltaire e Thomas Paine, ok? Então isso é o deísmo. Eles acreditam num Deus que criou tudo, mas foi embora, deixou tudo aí funcionando e não interfere em nada, ok? Esse é o deísmo. Agora vamos para o teísmo com T, só muda de D para T, tá? De dado para teto, tá? Teísmo. O termo teísmo vem de uma palavrinha grega chamada theos, que literalmente significa Deus. Se é com letra maiúscula é o nosso Deus, Deus que nós cremos, letra minúscula qualquer Deus, tá? Então, sendo assim, o teísmo é uma crença que afirma a existência da divindade, de Deus, ou até de mais deuses. Já eu explico isso, tá? Para os teístas, a presença de um ser supremo ou de uma deidade é uma realidade inquestionável. É uma realidade que pode influenciar ou controlar todos os aspectos da vida e do universo. O teísta é aquele que crê no Deus que tudo criou e que intervém na criação e nas suas criaturas, aqueles a quem ele fez, o ser humano. Todo cristão verdadeiro, obrigatoriamente, é um teísta, e eu também. Porém, dentro do teísmo há algumas divisões. Eu vou citar apenas as duas principais, porque essas duas eu sei que você conhece e já ouviu falar. A primeira delas é o monoteísmo. Então tem o teísta monoteísta e tem o outro tipo de teísmo, ou de teísta, que é o politeísta. O que é isso? Vamos lá. A palavra mono significa um só. Então, o teísta monoteísta crê que existe apenas um Deus, a quem nós chamamos de Yahvé ou de Jeová. O monoteísmo é aceito pelo judaísmo, é aceito pelo cristianismo, é aceito também pelo islamismo, embora cada uma dessas religiões tenha uma visão distinta, ou seja, diferente de Deus. Mas não muda o fato de que eles creem em um Deus que tudo pode e que intervém no ser humano. Então, o monoteísta crê que só há um Deus. O teísta, politeísta, a palavra já diz, poli, muitos. Então, o politeísta acredita em mais de um Deus. Aqueles que acreditam nos deuses, por exemplo, da cultura grego-romana, eram politeístas. Hoje, aqueles que aceitam os muitos deuses e deusas do mundo espiritual, não importa qual seja, seriam ou são considerados politeístas. Creem num Deus superior, criador, mas creem também na existência de muitos outros deuses. E você crê, você conhece muitas religiões que creem assim, e eu não quero aqui mencionar nenhumas para não ferir ninguém, né? Então, de modo geral, os teístas possuem crenças comuns, crenças essas que nós podemos destacar. Por exemplo, a existência do Deus além, que a gente chama de Deus transcendente, um Deus que tudo criou e vive além, fora do mundo, controlando, dirigindo tudo, e ao mesmo tempo ele vive dentro, interferindo no universo, que nós chamamos isso de imanência. Então é um Deus que é transcendente, ou seja, que vive além da sua criação, fora da sua criação,
e o mesmo Deus que vive dentro da criação, interferindo na criação, não apenas da criação do mundo, mas também das criaturas, das pessoas que foram criadas por Ele. O teísta, monoteísta, crê também na criação do mundo a partir do nada, como diz Gênesis 1, verso 1, aquilo que a teologia chama de ex nihilo. O teísta também crê na possibilidade real de milagres. O teísta crê que a criação da humanidade, dos seres humanos, a criação foi feita à imagem de Deus. Também o teísta crê no padrão legislador moral de Deus. Em todas as regras morais foram criadas por Deus, as regras morais verdadeiras, né? E também crê na eternidade, tanto de castigos como de recompensas. Então isso é o teísmo, ou o teísta. Todo teísta crê nisso. Consequentemente, a gente precisa só entender mais algumas coisas para entender aquilo que é o teísmo autêntico. Então a gente precisa entender que o teísta autêntico é aquele que crê na Bíblia como a palavra de Deus. É aquele que Deus é Deus. E Jesus também é Deus, e que o Espírito Santo também é Deus, e que só o Filho de Deus pode salvar. Aí às vezes dá um nó na cabeça das pessoas. Por quê? Porque existem religiões que são teístas. Por quê? Porque creem em um único Deus, só que não aceitam a divindade de Cristo. Portanto, Cristo não é Salvador sozinho. Precisa de alguma ajudinha. Portanto, estas religiões, embora sejam teístas, não podem ser classificadas como cristãs ou como parte do cristianismo. São tidas como seitas. Qualquer igreja, anote isso, qualquer igreja ou qualquer religião, mesmo que se diga evangélica, mas que acredita que só as pessoas que pertencem à sua igreja ou à sua religião possam ser salvos, é uma seita. Portanto, embora ateísta, não é evangélica e não é cristã. Tá ok? A gente pode aprofundar nisso numa outra ocasião, se você perguntar, tá? Eu só respondo a perguntas aqui. Bem, foram 3 palavras que foi perguntado, né? Sobre o deísmo, sobre o teísmo e sobre o ateísmo, tá? Então, o que é ateísmo? A palavra teísmo, já falamos agora há pouco, é aquele que crê num Deus único, criador de tudo. Tem uma palavrinha na frente, é um A. E todo bom aluno das escolas sabe que o azinho na frente desse tipo de palavra é a negação dela. Ou seja, teísmo, crê num Deus único. Ateísmo, que deu a palavra ateu, não crê em Deus, só isso. O ateu é aquele que nega a existência de Deus ou de qualquer divindade ou de qualquer entidade sobrenatural. Portanto, é o oposto do teísmo. Você pode me perguntar quais são as características do ateísmo. Eu posso citar algumas poucas, tá? O ateu não acredita em qualquer tipo de divindade. Ele não acredita em qualquer força sobrenatural. A sua base é apenas razão e ciência. Ele só aceita provas, só evidências racionais naturais. Normalmente, o ateu critica qualquer religião, não importa qual seja. Normalmente, o ateu se opõe aos dogmas das religiões, às práticas
ou a qualquer prática que o ateu considere irracional. Porque ele é racional, ou seja, não tem fé. Ou pelo menos fé no sentido cristão, né? Ele tem fé em outras coisas, porque para crer que Deus não existe também tem que ter uma fé exagerada, né? Normalmente você vai encontrar dois tipos de ateus. Qual o primeiro tipo? O que nega categoricamente a existência de Deus ou de deuses. E a segunda categoria é aquela categoria que não acredita em Deus, porém fica em cima do muro porque não tem coragem de afirmar categoricamente a não existência de Deus. Só para você saber, a Suécia é o país mais ateu do mundo. 85% da sua população nega a existência de Deus. E para encerrar, eu acho que você já entendeu, mas talvez algumas pessoas queiram perguntar, pastor, qual é a posição de todo cristão? E qual é a sua posição ou a minha posição como pastor? Bem, eu vou afirmar categoricamente, sem nenhuma dúvida, todo evangélico sincero é teísta. Todo o cristão sincero também é teísta. Por que eu fiz essa diferença? Evangélico e cristão. Porque, por exemplo, a Igreja Católica é uma igreja cristã e crê em Deus como nós cremos. Tá? Tem doutrinas diferentes, mas Deus que a gente crê é o mesmo. O teísmo é a base do cristianismo. O teísmo é a crença em um Deus pessoal, criador, ativo no mundo, exatamente como descrito na Bíblia, que para os cristãos, para os teístas, a Bíblia é a autoridade central para todos nós, né? E ainda quero acrescentar mais algumas coisinhas. Quais são os principais motivos para que os cristãos sejam teístas? Primeiro, o fundamento bíblico, já que crê na Bíblia como a palavra de Deus, porque todo evangélico acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, sem erros e distorções, porque a Bíblia apresenta Deus como ser pessoal, criador, onipotente, onisciente, onipresente e que se envolve com a humanidade. Também o teísmo é sempre cristocêntrico, ou seja, Cristo é o centro. Ele enfatiza a vida, a morte, a ressurreição de Cristo e considera Cristo como Deus encarnado. E essa crença só faz sentido de uma cosmovisão teísta, onde Deus interage com o mundo e se revela às pessoas de uma forma pessoal. Todo teísta mantém um relacionamento com Deus, através da Bíblia, ou do estudo da Bíblia, através de cultos, ou através da oração. Então, os evangélicos, ou os cristãos, de uma forma geral, valorizam uma relação pessoal com Deus, por meio da oração, da adoração, né? Isso pressupõe um Deus que ouve, que responde e se importa. Então, isso é uma visão teísta, tá? E todo teísta rejeita as outras visões. Rejeita o deísmo, rejeita o ateísmo e outros ismos mais que existem e que a gente não tem tempo de falar hoje, né? Inclusive o panteísmo e outras visões. Então, o teísmo é a única visão que sustenta os pilares dos evangélicos e dos cristãos, através da salvação, da revelação de Deus, dos milagres e da providência divina. Ok? Então ficou claro que esse pastor aqui também é teísta, porque crê em Deus de uma forma absoluta e crê na Bíblia como a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de
nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, indigno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Bom dia, pastor. Aqui é a Sandra. Deus que abençoe muito pelas orações. Em nome meu e do Pedro Bueno, eu agradeço de coração. Em fervente oração. Orar é falar com Deus. Orar é entrar no mais profundo íntimo de Deus. Pare tudo agora naquilo que você está fazendo. Concentre-se e vamos juntos entrar na presença dele em oração. Quando tudo. Vamos falar com Deus? É o momento, né? Então, Na verdade, a gente tenta falar com Deus sempre, mas esse é um momento especial. é verdade, a nossa vida precisa ser assim, né? É. E nesta hora eu quero agradecer pela vida da Cláudia de Pilar do Sul, sua família, sua vida, enfim. A Sandra de Capela do Alto, É a Sandra do Pedro Bueno, do né? Pedro Bueno, Isso. isso, que ela sempre tenha agradecido as nossas orações e que ela seja ricamente abençoada também. E aqui eu vou aproveitar o pedido da Cláudia, né, para orar por sua vida, para que você continue sendo
um servo fiel, aquele que está sempre ali buscando fazer aquilo que agrada a Deus, estudando a palavra para transmitir para a gente, para transmitir para todos aqui da rádio. Eu quero acrescentar também, porque eu não quero mencionar os nomes na oração, né? Então, antes, Deus sabe de tudo. O pastor Obed, ele teve alta, acho que ontem do hospital, e é uma operação muito séria lá em São Paulo. O pastor Obed é amigo da gente, colega de ministério, então vamos orar por ele, né? Sim. Tá bom? Então, vamos. Amado Deus, Pai eterno, estamos diante de Ti agora, em oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que, segundo a Tua palavra, é o único que faz ligação entre o mundo, entre as pessoas e Ti, ó Deus soberano. Então, Pai, em nome do Teu Filho, que morreu por nós, que estamos diante de Ti agora. Quero agradecer pela vida da Cláudia e da Sandra, que Jacira já mencionou, pedindo, Pai, sobre elas, sobre a família delas, as Tuas mais ricas bênçãos. Amém. Dando saúde, dando paz, dando alegria, Sim, Pai. dando condições financeiras de vida. Pai, também quero agradecer pela cirurgia do pastor Obed, pedir, Pai, sobre ele também as Tuas mais ricas bênçãos, para que ele se recupere rapidamente e possa voltar a ser um servo Teu no sentido de estar pregando a Tua palavra. Amém. Pai, obrigado também pela vida do seu Antônio, da sua família aqui da rádio. Que ele continue sendo também uma bênção, abrindo a rádio para que o Evangelho de Cristo seja pregado. Muito obrigada, Pai. Pai, dá-nos um restante de dia abençoado. Que a Tua graça, a Tua misericórdia repouse sobre a vida de cada ouvinte. Amém. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Amém. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, 1000 desvios sem perder o fio. Termina aqui, nesta quinta-feira, o programa Um Pouco de Sol. Foi muito, muito bom mesmo estarmos juntos. Espero você novamente no mesmo dia e horário da próxima semana, aqui pela Capela FM. Que Deus te abençoe, é o desejo deste pastor.